Obviamente, a palavra do Senhor é imagem, é impressão de cristiano. Me sa qual tem roupa e renda no bisabu, romang fina nós me pode escutar mensagem não, me pode entender a palavra de Deus, pero não evitamos bem nenhuma igreja, não evitamos bem alabado, com nenhum renda para sobre, é verdade, tá, Deus está bom, Deus sua palavra está bom, pero rende então especialmente é cristiana que está suposto de conhecer a palavra de Deus. Alguns me sabem não sei a palavra isso, não conhecer a vontade de Deus. Lo que mais experiencial, lo que mais mail, lo que mais biba, com um cristiano assim que sorry, me não por bai, caminha e rena na eita, lo que mais biba na mão de um colega que está vai doi missa, lo que mais biba na mão de um esposo, uma esposa vai doi missa. Lo que me viene mandi un trabajador cristiano, romano, lo que me experiencia con cristiano queremos, sorry. Si ta assina e identificar cristiano, e si ta gente assina pretender que não drenta chelo em eternidade, lo que me sabe, mita drenta prome kunan. E si ta assina e ta missa, sorry. Não invitame bai caminho da renda não assina eita. Obviamente me seguro que um ende com a descurajar que está botando a palavra de Deus, irmão, me pode entender na rádio, me pode entender a palavra de Deus, me estima Deus. Pero não invitame na nenhuma igreja, não invitame para ter comunhão com o cristiano para sobre simplesmente a imagem como tem, a impressão como há, experiência como passa na mão de um cristiano, irmão, eu assim me bisa. Se está cristiano, melhor me queda maneira mitad. Eu pelo bisabo também me direita cheio por mim que gente está a pretender de estar cristiano ou é cosco é cristiano é ahasicumi, é falsidade é traição menos aqui por a passa com gente ou é atitude coisa que nunca me espera nem gente que não conhece Deus, irmão, não esse tipo de coisa assim mamira cristiano brinca, mamira cristiano dá gente moqueta, mamira cristiano insulta gente, cristiano sabe hasta mita cristiano sim, porque momento me sabe a hora que mita quita e bate a hora que mita quita e bate entende-me? Para compreender, porque bota querer ter gente que antes mita, bota querer pessoa bota cristiano bota abusar de mim, pessoa querer mita cristiano bota para que tá comigo e me demonstra quem mita. E literalmente, ou praticamente, simbolicamente, literalmente, quita e bate e bate em carne. Vira bruto, vira hombescop, grita, dal, assim, tudo o que vai acontecer, ele é carnal, tá assim, pleito, vira furioso, insultado de uma maneira, meu irmão, que nunca nenhum rei insultado por mim. Cristiano, como bomava de uma forma, plegado, como que é meu irmão, assim aqui tá cristiano. Então, assim que porque me vira cristiano, então, irmão, me pede um papo na rádio, mas é bonito, mas minha experiência cristiana, o cristiano totalmente outro. Algum lhe sabe, de missa não passa tudo o que passa, gente hipócrita. É imagem, gente hipócrita, gente não com, tá bibumbita double, gente com cara double, tá querendo coisa, bom mirando já sábado, já domingo, meita, ou já sábado meita, já domingo, na Bible study, com Bible, boi manta, vai missa, irmão, tá querendo coisa para outro, mas ora não sai para forte serviço, não sai para fora de missa, depois já domingo, depois já sábado, depois já oração, não cabeça sai Bible study, mas bom mirar quando é para comportar, botar para entrar, tá que sentido tem a Bíblia e por cambiar na vida e quem não está para bembisa a mim algo se a palavra de Deus não pode cambiar não se a palavra de Deus não pode assinar gente mais humilde se a palavra de Deus não pode assinar gente diferente de como a mim mesmo porque está maneira não porque está maneira cristiana porque e tudo e notável tá mas então pibia com nós focos que está se é um copy e está se dá e corretamente é verdade que eu te enviar 10 mensagens, mas um de mira maldade, mais que não se mira bondade. Quizás tem 10 cristianos fiel, servidor de Deus, mas é verdade que a parte é mensagem de 10 gente de bom, está para ver menos duro que é mensagem de gente
que está sendo coisa completamente robusta. Se tu imagina formar e for de que é cristiana para um rende que da igreja, na missa, ora dentro da Bíblia, dentro da oração, está coisa dentro da rende, ora botar pé que for dentro do dia, vestir na paia de trabalho, vestir na civil, e não tem bate vestir, e não tem uniforme de igreja vestir, pode dar lugar de vestir com tassina, kita cristiano, irmão, e se desde cristiano, lagami queda, maneira mitad. E bisa ko momento pelo bisabo, irmão, não papiami de quando é cristiano, me tá tendo sua palavra do gospel, a mim quando é cristiano, vida double. Me conhece cristiano com uma mira cinta, vou aqui na bar, na snack, se cof mais fastioso. Seguinte dia que o baby boy manta bem missa para lavar Deus. Oh, me conhece cristiano, a mim conhece cristiano. Oh, irmão, me mesmo tem experiência com cristiano. Quizás homem está papi e mulher está papi está fiel a Deus, pero dentro de adultério e fornicação. Ok, e me não sabe que não está Deus, não está servindo Deus, não está salvar, não está canta, pero não tem vida double está viva. Oh, algum sabe romano, não papiame machado de cristiano, me conhece cristiano, cada me palo me romano, cristiano com uma trape com não apagami. Cristiano que simplesmente olha para comer a rábia me romano que me sabe mas ainda tem gente que sabe a palavra de Deus está bom Deus está bom ora me pensa riba e imagem de cristiano me tem que problema e discrepância aqui hipocrisia aqui me tem colega você uma tem mais rede do teu lugar você quem está papi riba rende ou você quem porta duro. Oh, cristiano. Oh, algo inclusive é pensamento aqui digo, é cristiano que pensa que está mais cubo. É cristiano que pensa que está mais cubo. Sabe com é vida melhor cubo, pero ora algo conhecer já seca. Bari para que o hope cristiano não por testificar de um ambiente imediato. Mas se o hope cristiano, mas ele me chama de ataque. Não pode testificar, vai, não se vive na montanha, especificada na felga, se porque nós sabemos na fé, se testificar, tem na banda bolsa porque nós podemos testificar, pero de no círculo, nos colega não, nos vizinha, nos amigo não, nos conheci não, oh, hopibia, nós não por testificar não, oh, é meio Senhor de nós. Para mim, dessa maneira está. De como para sobra, tem cosco a passa, como botar se testificar, ora vai insultar, e vizinha, assim, quantidade de bochincha, basali como suma, como botar testificar amanhã, bice quando porque Deus por aí, me também tá rende, me tá ainda serve. E eu ora não conosco, estão com conhecer cristiano, bebelo bisabo, e vou bisami net nada. Missa subai bem, missa su e porque a missa quem está de verdade. E porque outro rende com su bate com su flus bisti, of su chimi largo te aqui, pero a missa quem está. A missa quem está. Me conhece cristiano romano com as escondidas e coisas fastioso. Tu sabe me eu de baixo problema com a imagem de cristiano. E para papel mês de estanco ora bodrenta da igreja meu irmão. Oh, papiano de renda não hasta a purba a igreja custa. Orba de igreja é na tratado, ou na recebido, ou bombe ne se bucinta, basin de bom, na oração cubo, enfim, irmão, basin de bocina bom da casa de Deus. Batendo a palavra do Senhor, batendo o plano de salvação, ba mero que realmente tá vale a pena servir o Senhor e basinti, me tá dando o Senhor minha vida, me que cano com o Senhor, e botar a hora do bautizar, maneira da hobby com a cama na vida, bautismo na cama na vida. E ora para o bautizar não para parte de família ei, pero segundo botar na igreja, segundo tempo tá passa para começar a mirar coisa da igreja botar punta, oh, mas quero da igreja não tem coisa aqui, mas quero da igreja não tem sorte de coisas que oh, romano me tá dama hasta casar me tá, e na isaço me casar anta da igreja e tem barrame for lançar diácono. Líder, usher, mas aqui que está, Romano, está aqui, Romano, atira na mica, mas aqui me tira me buscar-me, Romano, mas bisa não casar-me, então tá nada, oh, timbia, usando que Deus abisar-me, oh, Deus a mandar-me, algum dia hasta enferma chega aqui não, mas mira de bo, oh, Romano, me ainda, minha experiência, de que experiência coisa
tem igreja. Mas como você não, nem aqui for. Anda você passou e bota espera, hasta passou bota assumir que tem igreja, o povo de Deus. Aqui tem homem e mulher na santo tem algum dia bota asa mais vulnerável. Passou você quem bota tienda bisame, me conhece cristão que bisame romano, e coisa passa comigo que nem tema do mundo ele não passa comigo. Passou nunca de minha vida, la mani dry walk e rende e dos bia. Me que pouco me menta. Pero mas assumir que da igreja tá homem e mulher na santo ting. Mas assumir tá homem e mulher na transformar ting. Mas assumir que tá rena com Deus se bíblia não tem. Deus mas confia, mas abre, mas papia, mas aceitar invitação para assumir o homem de Deus, ou mulher de Deus, pero lo que mas biba mi rumanga. Nem o mundo passa comigo. Cristiano, não papiame de missa, igreja, yeah. Oh, mas então, você tem necessidade para contar na bocos de uma reunião de 7, 8 romanos de um céu de um grupo chiquito, para contar na bocos. E agora para pensar, menos que para pensar, tu rende, sabe o assunto. Pode descobrir que da igreja tem bamboche, com redache, com clique, e você pensa, oh, tá assim aqui tem igreja. E ora hasta algum dia mas para o pastor romano, só romano bisa romano, pero não saca Espanha sushi de casa para fora, me tem essa realidade. Bíblia não que roupa ainda biba. Pero eu me disse que rato essa quinta razão para o bisa para não vai servir Senhor. Mas não chega, we getting there. Paciência. Deus, algum bisa romano me acaba de compreender. Bota querer me trabalhar, mas para o pastor de igreja, e me aprende de toda igreja cristã, eu me digo, católico, evangélico, pentecostal, e me convoquei, me qual grupo como adventista, tur. Eta passa mal de cristiano, pastor tá subir romano, vem confessa predicar lo que me bisa. Pastor predicar-me, subir predicar-me, e ainda subir o púlpito com papia mi caso romano, como me diz um pouco confia, mas quero estar com ele sincero, não te ajudar, tende meu assunto, não ajudar-me com nada. Papia, riba-me, e da parte da igreja, você tinha estado privilegiado, você tinha estado como se fosse com uma posição melhor que o outro. Oh, você quanto desunião tem, irmão, da igreja, você quanto de igreja. Sorry, quando papo com o outro, quando digo tal e tal, e está esperando uma eternidade junto com o Senhor, a mim saca cachelo. Então eu me digo tanto gente decepcionado. Ele não quizás que tem Deus ama com talento, não, com dom para sua igreja, para servir o Senhor. Pero tem irmão é envidioso. Envidioso, gente envidia, rabia, jalusia da igreja. Essa líder não, pastor não, jaluz envidioso. Quando mira uma sua habilidade, não, seu talento que Deus amei do seu ministério. Não, mas não se craque. Bute cinta, não se medo de competência da igreja onde sale, pela coisa não aqui. Ainda não é com que Deus pode usar. Mas nós não gostamos para não banda. Raya não. Papel malo de não. Buta não cinta. Frustra não. Ora Deus aí ama na nossa causa. Então você compreende ora que bira lomba bai que está sinti. Que ora para vir para a igreja é coisa para pensar que não tem jalusia, envidia, rabia. Ainda não é com um líder não tem rabia para certo membro não. Rabra para certa família não. Rabra para certo grupo não na igreja. Pastor, ele não complexa com o rabra até quando certo grupo não. E é bem pobre, é bem rico, profissional. Ele não tem prejuízo. Com o homem está gostando não. Me está gostando não. Oh, Lord, help me today. Pero boa palavra da verdade nesse papel, Senhor. Você tem roupa algo da para fora. Tem roupa que drenda que sali. Ele não costima, Senhor, o que é para salvar? Pero o trato com a da igreja, a imagem de cristiano que for, está perturbar. Razão de contar tanto em Deus, de visão, me estima, Senhor, me quero dentro do cielo, pero a igreja me se te porta, pero a ideia assim, não. Pampapi ainda dia envidioso, rabia, jalusia, temor a meio na discussão, quem está melhor, essa que saia.
Oh, também de casado de outra igreja. Oh, pampapia mas hasta líder não, pastor não, de pornografia, pastor não, sentenciar ou de caso não, de corte relacionado com molestamento de muita. O conceito ao efeito do pastor não tem na bosch e placa explotar o humano com a cabeça a boa, que está sem for de rende, que está na dízimo, que está na ofrenda, algum vai assim leu assim que o humano cobra em vez de pôr na banca de na igreja, o pastor está do back sem por mister. Oh, aleluia, Senhor, eu não sabemos. E assim na Europa de forma conceito não de pastor não goloso para placa. E vai dizer, vai esperar uma igreja que te estima. Uma igreja que te estima. Vai falar uma igreja que ora vai ter amor. Vai ter compreendimento. Para Deus diz, você um estima outro. Amor também de Deus. E vai esperar da igreja que vai roupa, amor e carinho. Irmão, guess what? Mas dentro da igreja com dolor. Mas sali com o mesmo dolor, sim, com mais dolor. Romano, mas dentro da igreja com dolor, mas sali com o mesmo dolor. O romano, mas quer com gente, tá o ore cubo, mas dentro da igreja, aceitar Cristo e promessa mana yamami, depois de romano, me tá bata malo, 3 lunas, mas o operar, era de muri mi romano. Nenhum de mim humana yama, nenhum bichitame, nenhum busca me direito. Ora uma blood, depois 4 lunas romano, bom me Deus bendicionava, contente mirava, nem por trabo, como assim não me falta nem nada, que me tanto vale. Oh, a mãe da Senhor dá-me. Realidade a mãe não pode esperar outro de casa de Deus, para esperar amor, para esperar compreensão. Oh, me saca quando me ser humano, mas senha também tem mais espera, mais atenção, me ninga. Nós temos limitações, mas me sai ora que tem que decepcionar, ora para esperar outro fora de cristiano, a imagem de cristiano que te estroba rende, diga que é Jesus. E no tempo bíblico não está diferente, você, ora você sente falta de amor, falta de carinho. Você está mal, o humano trata de discriminar algum dia, me recuerda trata tal, mas a mim como se fosse gostar-me. Diventa se bucinti com não. Chega braça dois irmãos, braça dois irmãos, para não bosque dá 2 pontos dedo como se está festintivo. Sim, igreja. Então me está com roupa de decepcionar. Roupa de pensar assim é cristiano, não. Vou falar amor, compreendimento, vou falar com eles de um mão para outro. E de novo, mamãe se cana papo, tu que não ajudava tal e tal. E vou te frustrar. Vou esperar mais compreensão. Vai esperar amor, vai mirar coisa que não quer, mira coisa que não espera, então vai ter igreja, vai atender, o romano está bem contado, vai acabar com o dentro do romano, se burredo, contado com o robedo, outro romano, papel mal, outro romano, boçar, ele conhece, ensina quem botar. Bacana dentro, já ele toma coragem de contar o coisa, robedo, de pastor, de anciano, de líder, outro romano, botar ponto, obviamente, se assim na linha, bolência na largo, em vez de papel de amor de Deus encorajar, papel de rende, mas lo papel de mim também. Então, opinião, em vez de oração, é poder aqui da igreja. É poder para evangelizar, para alcançar alma, não. É poder de oração. E mientras você está drenta, baixei, sali baixei, drenta com uma carga, não vai carregar back. Where is the church? Onde a igreja está, tem poder, uma vitalidade cristã, você não recebe poder, ou recebe saber uma bolsa, onde poder está, tem poder de Deus, onde poder está, quanto queixamento, trabalho pastoral, não rende, visita de pastor, de líder, uma coisa que é da igreja, tu rende como negócio, não tem interesse em coisa de Deus. Sem poder. Então, se você parece, o grupo na religiosa tem de Jesus é fariseu, não? Eu pensava também cristiano fariseu, hipócrita, pretender, vida dobra, de para fora de um cos, de para dentro de outro. Não está real, não está fake.
O argumento fake de vestir, bota que um coisa para outro, vestido para fora, bota pensa que ora botou para como renda, bota pensa, tem algum, inclusive, algum cristiano, quando usa prenda, quando make-up, quando blush, quando essa saia. Então, não tá simple, não tá humilde de aparência para fora. Pero ora botou para orgulho, coração duro, bota pensa, meu homem, essa vestido prenda, não comportável diferente. Ele não pode juzgar. Ele não pode acabar com outro ende. Eu pode fazer para juzgar. Para que diga, danke Senhor Deus, como de maneira tal e tal. Danke como de maneira tal e tal. Tem mais possível, até melhor, como se for a meta cristiano. Como se for estão com nota, vai boa missa, vai igreja, está menos cubo. Como se fuera, nós estamos mais com nós. Botam cristiano como um status de, para o grupo selectado de milhões. Senhor, não sabe menta. Mientras a imagem de cristiano é amor de Cristo, é o que a igreja me acertar. Nós temos que reconhecer que nós temos que dizer. Coração também. Ora, de revelação, ora, papo de última igreja com o povo de Deus lutar. No último tempo, de revelação, capítulo 1 e capítulo 2 e 3, revelação, nós vemos claramente a igreja de Laodiceia, a última igreja. Lembre-se qual é a Bíblia, nós assim aqui, escreve na igreja de Laodiceia, a igreja última. É testigo fiel, me conhecebo obra não, tem um companheiro de Deus está aqui, com bodo nem frio nem caliente, low, tibio, sem compromisso. Mas bota frio ou caliente, assim não anda, você bota low, nem caliente, lo me escrevi por minha boca, que a igreja de Deus malo, Deus gana de saca. Ora, meu povo de Deus, frio, tibio, hipócrita, falso, não comprometer, não testemunho, era mau testemunho, egoísmo, rábia, sede de vingança, balde cristiana, ele não paga outro back. Cristiano sabe, mesmo na preferência na romana cristiana, não está importante na romana cristiana. Na Bíblia, não está cuida para outro. Sobre botar bisa, seu orgulho, me tá rico, me tá bom para, me tem de nada, nós tá bom, nós é aqui, nós é missa, nós é aqui, algum da broma, cada um que tiver com não, punta não forte, a mim tem dono de lenga, a mim tem aqui, a mim tem sabato, a mim tem outro sabe Kiko, a mim tem um complementar coisa, a mim tem a diferente coisa, essas também como nós, orgulho que nós tem, me tá rico. Me está bom para, me precisa de nada. Perdão, Senhor, bom, não só deplorável. Deus chama sua igreja algo deplorável, miserável, deplorable. Então é uma igreja miserável, de miséria, tem pobreza espiritual, de cegueira espiritual. Uma é poder, é amor de cristiano, tá? Cego, então mira tampouco, arrogante. Indiferente e sunu que me dá vergüenza, com vergüenza, sunu que me picar, roupa picada pelo de Deus, roupa miséria pelo de Deus, pretende um cos, acaba não anotar. Realmente a chamada ora e na igreja de Deus está bem, lá fez sonho. Senhor, dice en primer lugar, no cumpra oro por obra candela, que representa fé com a obra em amor. La igreja que está estima de verdade, reflejando o caráter de Cristo. Dice ora, o que não deve ter é justiça, dice por Espanha branco é justiça de Cristo, é amor de Deus, é vida de Cristo, é reflexionar em nós. Essa é a justiça de Cristo, é vida perfeita, santo, é vida consagrada, é vida de amor, é vida de misericórdia, é caráter de Cristo Jesus, revelado em Jesucristo, reproduzido em nós, para o Espírito de Cristo de nós. Essa igreja tem que ter cristianismo real. Cristo vivendo de gente. Mas não é religião, irmão. Religião. Pero el símbolo em Cristo. Não é adventismo, de catolicismo, de pentecostal, de baptista, de nova em Cristo. Ora bota bem Cristo, e Cristo está bem bom. Aleluia, ainda. Bobida está transformar o caráter de Cristo com o amor, com a misericórdia, com a compaixão, com a humildade sincera,
perfeição, vida santo, vida devoto, vida consagrada em tua circunstância, tua hora, tua momento, a noite, da escuridão, da luz, tua hora. Nada cana de luz. Pois não viste que o Cristo de Cristo, esse Deus te pensa, vergonha de você não sai na clara. E verdade, me está aprendendo de vergonha para o povo de Deus. Está triste. E guento de uovo, mira, a coisa mais triste é mira sua condição. E está querendo melhor que outro, não é fariseu, mira sua condição. É para juzgar outro, não. É para criticar outro, não. Oh. Pero men si mira sua condição vergonhosa, está bisa que está rico, mas Deus não considera rico. E ora te bisa, me está parar na porta, e está bate. Estanco me está estima, pessoalmente me está papi para falar de Deus, me está predicar arrependimento também. E para falar de Deus, claramente, se tira tudo para repreender, para educar, de educação, de salvação, para se saber, mas está útil também para repreender. Então, a palavra de Deus é de Revelação 19, Revelação 3, 19, diz aqui, ora. É só que me estima, me repreender e disciplinar. Deus estima a sua igreja, sim. Me sabe, corretamente, Deus estima a sua igreja. Apesar de seu erro, Deus estima a sua igreja. Mas a igreja precisa ser ferviente e arrepender. Pueblo de cristiano precisa de arrependimento. Senhor, diz que a igreja me está ferviente, para não ter amor, para não ter candela, para não for de sonho, para não roubo abrir, para não ter verdadeira justiça, retitude, santidade verdadeiro, para não ter justiça de Cristo, para o Espírito Santo viver de não, para não ter guento de uovo, que o Espírito de Deus de não, que está transformando, que está mirando na condição, que está exeta aí, que está amor aí, que está carinho, que está bondade, que está fidelidade, que está tudo obra do Espírito, mas se manifesta da igreja de Deus. Deve ser guento de o Espírito Santo para discernir na condição e fazer algo para cambio. Precisa ser ferviente e arrepender, chamado para arrependimento no povo de Deus. Lá que nós estamos, você perde o seu tempo, você ha notado quanto viado no passado, ora, povo de Deus, gente não drenta. Você é povo de Deus de Egipto, anda do povo de Israel, de Deus, povo de Egipto. De adulto não com a sali fora de Egipto. Mas não cadáver é tirado do deserto. Para tipo de imoralidade, imprudência, desobediência, cabeçura, terquedade, maldade. Maldade, o cristiano malo. Precisa arrepentir. Para arrepentir, tem de reconhecer a condição. E o Espírito de Deus traz cambio radical em nós como cristianos. Precisa ser fervente. Ele precisa me parar na porta e me bate. Se gente tende minha voz e abre, na igreja, então pode dizer, até que impossível. Você testemunho está estrobado para gente determinar. Senhor, de última hora, que coisa grande lhe passa. Ledramos o Espírito Santo para sua igreja. Mas mientras tem rivalidade, pleito, desunião, picanã, suciedade, Deus não por obra em sua igreja. Se nós abrir caminho, o Espírito de Deus, nada te passa. Eu te pensava, mas ainda, me está parando na porta da bate. Se gente tem na minha voz e abre, ele me drenta cerca de você, e ele me cena com isso, me que cambia a vida de verdade. Basta com religiosidade, e vai permitir Cristo na nossa liberdade. Provavelmente, meu irmão em Cristo, Laodicea ainda Deus, sua igreja, Deus estima. Precisa de se arrepender, e não que tire a boca, não precisa porque não está assim, mas não se pode assim aqui. Nós não podemos assim aqui. A vida aqui, a igreja está mal representação de quem Cristo está. Está mal representação de quem Cristo está. Oh. Mas meu irmão Cristo, a bota escute que você pensa, por fim. Tal cabeça, martírio que beije clavo. Provavelmente que pensava, irmão, a igreja do parceiro está malhando, mas a igreja de Deus. E para uma igreja que Jesus estabeleceu a terra também. Estava em Jesus, homem de Jesus. Escutei dentro de aqui, estava em homem bruto. Homem rebelde. Constantemente entrando em discussão quem está mais grande do reino, quem tem melhor posição. E para uma igreja, Jesus tem que suscitar com ele envidia, jalousia,
Gente de caráter fastidioso. Um momento na ponta Pedro a começar a maldicionar, me conhecer Jesus, traicioneiro. Homem que saca lança porque da cabeça dele foi que o coração não pode transformar. Vou mirar na vida também, pleitamento constante, envidia e alusia. Não por sacar demônio. Algum questionar sacar demônio, não está por. Não está por. Homem não débil. Então, me quero compreender que, pero ainda, se boqueira a Jesus, botanhe junto que Jesus dois estão aí. Dus obviamente pensamento que se para a igreja para sobra ele na ei e cristiano ei hello se bocanha Cristo ainda botanha dentro sua igreja que está imperfeito botanha dentro sua igreja que tem mancha pero pronto se deve limpar sua igreja sacudimento está bem pero me quer passar assim que não tem excusa obviamente a igreja perfeita que você busca ei caminho não tem nenhum rende ladrão, nem sinvergüenza, nem nada. Não existe. E by the way, se pode existir no dia above americana, drente e dia ele é imperfeito. Botei como a mainta. Que não tem excuse diante de Deus a mainta. Não tem excuse diante de Deus a mainta. Que a igreja de Deus, a igreja que não mira aqui, visível. Igreja que no final conta o dreno da eternidade, by the way. Porque é medo se para Deus salvar a gente, mas está fora de ainda, Deus escolhe, é remanente, estão com a fiel, estão que representar seu caráter, estão com a seguinte caminho, fora de Deus te ama, estão real, fora de Deus estão com verdadeiramente o dreno da eternidade. Que me mente, pois, oração para fogo, e pensamento dreno, está Deus suma no salvado. E arca e dia se você era salva, tem arca ainda tem culebra, tem arca tem porco, sujeira lodo, tem bestia impuro, tem tudo sorto de animal impuro e mas papa drenta, papa salva se dentro arca caminha tem animal puro e impuro, caminha tem animal bom e animal malo. Essa é a igreja de Deus sabe mais. Numa ocasião também, na segunda parábola aqui de mundo está ali para sembra. Então sembra, planta rofe, e sale maíche. Mas é seguinte dia, ora na beira tem também erva malo, onkruid, meio de e semia bom. Então, ele disse que Jesus está visto, o que não entendia assim? Ok, lá nos barranca e coisa mal, comporta que passa aqui. Antes mientras vos drum plante by drumi e inimigo também a paz sempre by the way inimigo me sempre na igreja de Deus está treinando algo não converti na igreja de Deus para mal testemunho tem pastor não converti hello tem sacerdote não converti carnal tem líder não bringador carnal como agora transforma religioso não tá number não tem pero não cura só agora transformar não tá carnal sim então mas Senhor lá tu cresce junto lá tu cresce junto tem tempo de cosecha que a igreja tu mescla de gente bom e malo sincero e insincero de falso e gente de sincero coração humilde e não tem mescla interessante bom e malo. Mas Senhor, tu cresce junto, terá tempo de cosecha. Então, o Senhor de cosecha, na final, lo separar carnéforo de cabrito, lo separar mal seminha, for de bom seminha, lo separar bagaço, for de lo que dá maíz, lo traz essa separação na final, pero para o hora que abo não busca, botar um pouco. Quem não está para usar a igreja de Deus? Deus estima sua igreja, tem o preço de ouro na carretera, de maneira que me sangue pé. Que me disse, porque Jesus obviamente sabe que você dentro de uma igreja, um hospital, que me entende enfermo, como eles não conta, criou-se algum dia, algum não dá cura. Tem algum dia, mas dentro do hospital, que tem alguma vez dentro 2 dias da cura, vira bom, mas tem uma vez para chegar crônico da igreja que também, que não dá cura, que não tem câncer, não cura da igreja de Deus. Mas é infeccioso também da igreja de Deus aqui. Pero sabe se porque sana, queremos me saca dentro de Elizabeth e adverte que não cura.
tem uma doença infecciosa, contagiosa, mas se ainda botinho de guarda operar e sana, meu irmão, tu respeito para botinho de banho do hospital aqui, só botar muro aqui fora, que me aumenta, vamos sacar a amado. A igreja de Deus está imperfeita. Se ela tu cresce junto, então Senhor de cosecha eles separam. Para cuidado para arranca mal se me abudo arranca bom se me junto com isso. Timbiano da igreja, pero humano da igreja também cuida da igreja, porque passa costa man da igreja. É humano também que assim da igreja, meio pródigo e também de mita vai eficaz. Mas tem casa, me saque da tem regra, lei, me sei de mita vai eficaz, pero botar me que vai é meu humano compreender, bom humano é imperfeito. Bom humano é eficiência não. Tini por rumah na igreja, porque rumah pergunta rumah mês, rena nano, que está destinado para de perdição. Então eu pergunto essa cabo for do Senhor, que me sabe que a igreja tem bom e mal dentro, e o Senhor no final, as diferenças, ele saca separando for de outro. Porque não tem para buscar tampouco. Pero ainda é a igreja de Deus. A pessoa não sei a sua condição, é a igreja de Deus, porque a salvação, botinho de grande arca, cultura beso, mas gusta não é. Se você gusta ratão, você gusta jack, você gusta porco, tem botinho de 30 para você salvar. Então, by the way, Deus lo usa o humano, tem botar humano scarpi. Deus usa o humano cuchu algum biano para quitar nos punta não. Botar algum humano veil, algum humano maneira beitel, botar tudo, o humano martim na igreja. Mas algum biano Deus lo usa não também. Para perfeccionar o caráter, para moldear, para formar, para ser resistente. Alguns são muito sensíveis. Tem alguns que cutam, chinchan, como se stop. Não só corre, só é do Senhor. Normalmente, nós somos resistentes do Senhor. O homem diz, me sabe em quem me feta, me sabe em quem me quer. Nenhum humano, nenhum rende, nenhum pastor, nós separamos de amor de Deus. O homem diz, meu Deus, ai amame. O homem diz, tem aqui. Me tem o chamado celestial em Cristo Jesus. Nota pastor a chamar-me, nota uma ensina a chamar-me, nota uma diaconisa a chamar-me, nota uma whatever a chamar-me. Também Deus a chamar-me e me está seguindo o Senhor inteiro caminho. Anche 10.000 caem no mar obes, não cai na mão direita, não assunto, papia bai, me está seguindo biba bai do Senhor. Na cara só que não quer numa. A mente botar se põe estar resiliente do Senhor, forte do Senhor, te amado. E sabe na igreja tem imperfeição. Acordando, bastante para foi pensa que na lodrenta, estava tem um jovem rico também, um jovem rico. Eu também penso de se que não via, ela quer seguir Jesus, de que como mais me tem de raci para viver na eternidade. Se Jesus que não aqui a boca é o mandamento que tu pretende aí. O mandamento não é. Digo, isso tudo uma hora não acaba. Que nós não pensa também que nós está claro. Sem igreja, sem seguir Jesus. O mandamento. Jesus digo, né? Coisa que falta. Vai, bem, tudo que botim e seguir-me. Ele botim vida eterna comigo. Ela vai triste e não seguir Jesus. É um homem que tem uma vida bom, em mata, em horta, em adulterar, em que conhece, em cuidar, mas ela vai perder. Para sobre a salvação é ver que aceitar Jesus Cristo. Salvação é ver que receber Cristo no meu coração. E deve ser na igreja mais provável. Não se pode salvar para conduta. Não se pode salvar para meio de obra de lei. Não sou salvador de não come, não bebe, guarda dia. Não. Que é importante sim. Mas não salvar para graça. Para meio de fé em ajuda de Deus. Sou morto. Como pago para nos picar. E sua vida recto, perfeito. Em vez de nos vida manchar, com picar e imperfeição. Que realmente, salvação, escutando bom agora, para nos compreender. A boca para o rusga cristiano ainda comportar-se mesmo, salvação não está basada em quanto com bom de lei. É importante guardar lei, mas não somos salvar por meio de lei. Romano tu bisamo por meio de obra de lei, nenhum carne vai justificar ante Deus. Não se salvando por meio de sangue precioso de Jesucristo. Você salvar ora por receber Jesucristo como Salvador. Vou receber oferta que ela paga e deve picar, vou receber meu coração, vou admitir que vai calvário, vai morrer com ele, vai ordenar com ele, vai dar vida nova.
e por su espírito de amor, e do nabo de sua vida, sua santidade, sua perfeição, nós não drena a eternidade, não riba nossa justiça própria. Pastor Bento me sabe, não, estou escutando novamente. Eu, para cristiano, pegar aqui não também. Nós somos fariseus, pensa que a salvação de quanto lei nos guarda. Então, me sabe, nossa justiça está para xuxi. Que mete hora que cristiano viva, tu é vida bom que me escutando novamente. Tu é vida bom que viva aqui. Se eu não tenho Cristo como seu Salvador, eu não estou vivendo dentro de Cristo, e Cristo não está perdido. E agora eu que não tem Senhor. Vou ver que estás melhor que cristiano, se você me diz melhor que ele, me está horta, me está mata, me está assim, não é que cristiano está assim, ei. Pero ainda, se você não tem Cristo, é justiça, e diz de Bíblia, você não está dentro do céu com ele, meu irmão. Daí eu disse, é justiça de gente, aqui é bondade, e depois justo, você me dá rico, aqui é mata, é horta, mas ela vai perder. Para salvação não depende de seguir Jesus, seguir sua palavra, dentro da relação personal com ele, entregar a vida, para morrer com ele, para ressuscitar com uma vida nova, vir a de Deus, transformar para seu espírito no reino interior. E o caráter de Cristo é produzido como resultado de salvação. E de roupa cristiana, eu me chamo bom, nada de legalismo. Quando você pensa que na obra de lei não está salva, de roupa vai terminar frustrado. Você vai observar que não conta, não? Para fé em Cristo Jesus. Você vai para a graça. E a obra de Jesus é contar para mim. E a vida perfeita de Jesus é atribuir a mim cobrida em G. E não vai salvar. Já a banda, me deu marido vai perder de ladrão de cruz. Quase turcos robês, mata, horta, adulterar, assassinar. Mas aqui começa a tem tempo para não crucificar com os graves barrasi. Final de contas, ele cruzei. Ela tem que Jesus está salva. Ela waque. Ela está morrendo, tu dois está morrendo no cruzei. Da church pensa, ai, se o Senhor vai fazer coisa que salva nós. Se está russo, como ele está morrer. Mas não pensa, não se te paga para nós que mas ele não hace nada, ele não merece, ele é de Deus, ele é Salvador, ele disse, ora, ei, ora para o reino, corda riba mim, Senhor, eu acho que deve ser água, lobo da comida em paraíso, para ela aceitar Cristo, que me aumenta, botini aceitar Cristo caminho de tá, e dia ei riba cruz, água sua igreja alça Jesus, mestre alça Jesus. E está dentro sua igreja. Você nem bem caminho de tá. Você busca sua cara. Apesar da experiência dolorosa cristiana, você não tem excusa. Você vê Deus dia, dentro dia de juízo, tu renemes do Senhor, com interação. Você não vê Senhor, você que está passando, não aceitável. Não siga a palavra. Para sobre Romano tal e tal, vicia tal e tal mal testemunho, com me não por baixo que me não está. O irmão também perdi. Se ele sabe, te é salvado, te é morrer para você, te é entregar sua vida para você, te é mal para seguir, te é se oferecer salvação, não. Não se vai perder para ninguém oferecer salvação de Jesus Cristo. E Deus sua igreja, te Deus sua agente, te arca algo drente o salvar. Bini, drenta. Para mim que você assim, tem arca aí, é animal agora transformar. Não agora transformar. Se não, leão lo come, cabrito, enfim, não. É para a igreja, eu ainda também, me tem que um reto, sim. Então, ora para a igreja, Deus está santo. Ora para a igreja, Deus arrepentir, convertir, ora transformar de verdade. Basta com aparência religiosa. A Bíblia diz também, no último dia, me menciona sinal de tempo. Jesus está mencionando, de Timoteo, Pablo diz, coisa tem correndo está de mundo, ele está trabalhoso, ele está mundo está trabalhoso, ele está goloso para placa, ladrão, enfim. Me diz, sabe, ele tem aparência religiosa, mas não Deus o poder. Aparentar cristiano, coração malo. Ah, o Senhor está avisando. Me está parando na porta, me está batendo, me está drenta. Tanto de estão parar para fora de igreja. E que sabe se me nota drenta, para motivo de que gente, para mim que você é cabeça de igreja de Jesus Cristo. E a arca aqui dentro tem espaço para tudo.
Tem arca aqui lo drenta, colebra lo drenta, bestia imundo, impuro, se você salvo tem de drenta. Então, é bem ser de transformar. Pero a mente me avisa, nesta ante tem igreja, tem, me sabe quando tem barco de verdade. Me sabe que quando estava a mente. Pero botar em nome cristiano. Pero bobina não tem uma evidência. Bobina não é evidência de conhecer Cristo. Bobina está cheio de maldade, cheio de botar um mau testemunho. Se eu me meter na porta, me bate, me quer botar meu coração. Arrependi, me quer drenta, me quer cena cubo, me quer conhecer, me tem uma experiência personal cubo, me quer cambia a vida de verdade, me quer drenta e bem, lo me drenta, lo me cena cubo, e abo come, lo vence, lo singra para trono come, me tem esse outro ende. Ou a igreja de Deus, se mestre Espírito de Deus. Tio aprender religião, mas não relação com Deus. Tio aprender denominação, não não cristiano, pero não de uma relação com Cristo. Tinha carga em nome cristiano, sim, uma experiência cristã transformador do Espírito de Cristo de nós. Que Deus não sabe mente, para a igreja vai transformar. E na porta da bate que drenta. A igreja está sunu, deplorável, miserável, falso, hipócrita, malo. Mas o Senhor que se vestia a justiça, é que dune amor, dune fé. O Senhor que sabe a igreja está nós, a cristiano com testemunhos e danho e a cristiano se uma relação mais profunda, abre o coração, o Senhor dentro de mim, cambiar-me, transformar-me, lavar-me, Senhor, assim me de novo. Como um exemplo real para a causa. Alguns me pediam perdão, não se ofender como cristiano. Pedem, Senhor, cambia minha vida. Senhor, transformar. E que drenta, que lava, que é diferente da vida. E que drenta. Basta hipocrisia, vida double. Tá basta. Pero abo para fogo, nem excusa. Pero isso maldição até gente, quando confiança de gente. Mas boa gente. Gente por salvar-bo. Cristo por salvar-bo. Você é a igreja é imperfeito, anciano é imperfeito, pastor é imperfeito, burumante é imperfeito. Não é que nós trobamos de baixelo. E se você vai na igreja, vai para um outro, vai para um menco, vai sair fora de vai outro, vai para gente imperfeito, caminha. Então a igreja é perfeita, vai ter a montanha, meu irmão. Você vai buscar na frente da montanha, na banda baú, na vesper, não do buquê, mas a montanha, porque a igreja está imperfeita. Pero busca sempre ter o coração, durante casa, apesar de uma infração, busque palavra, busque Jesus para morrer em sua casa. Não há quem ande. O há Jesus se viva. Que Deus bendiga a sua igreja, obviamente. Que Deus bendiga o povo de coração, obviamente. Que o cristiano vive exemplar, que ele inspira a gente para seguir Jesus. Mas, obviamente, tudo o há que vai render, stop de o há que render. O há Jesus, o há que plano de salvação. E sabe-se, mesmo coisa não tem de Jesus, se você quer Jesus, você vai rondar de Jesus, discípulos, fastiosos, e com o caráter trabalhei. E aí está em Jesus, a mesma maneira, dentro da igreja, apesar de sua imperfeição, e dentro de Jesus está. E pronto, não olha para a cabeça, é mesmo saco de sua igreja. E bagaço, não pode separar fora de trigo, carne, não pode separar fora de cabrito, chubato, fora de carne, enfim, Deus mesmo não tem que sua igreja. Que Deus bendiga seu povo, que Deus bendiga a coração. Danke.